E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Eu lerei dos versículos 3 a 12, mas a mensagem será apenas dos versículos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 será a leitura até o versículo 12, entretanto, a nossa mensagem apenas dos versículos 3 a 5. Lembre-se que essa é a palavra da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus da nossa salvação, o grande El Shaddai, nós te louvamos porque o Senhor de fato é todo poderoso e não há testemunho maior do que isso, do que ter restaurado o seu Filho unigênito, tirando da morte, ressuscitando ao terceiro dia, fazendo-nos subir aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças nesse momento, porque o Senhor foi benigno e misericordioso mais uma vez, em nos trazer à tua santa casa, para ouvirmos a tua voz. Ó Senhor, como nós precisamos desse encorajamento, como nós precisamos desse fortalecimento. Os nossos joelhos parecem querer cair, nossas pernas cambaleiam, nosso coração se enfraquece e nós parecemos querer desistir. Mas obrigado, Senhor, porque a tua graça é maravilhosa, não apenas para nos salvar definitivamente, mas para continuar nos salvando, nos levando até a nossa salvação final, consumada, na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, àqueles a quem o Senhor já salvou, edifica nessa noite, revigora, encoraja, e àqueles, Senhor, que ainda não foram salvos pela tua graça bendita, que as manifestações maravilhosas do Santo Evangelho nessa noite, por meio da tua palavra, sejam mais do que suficientes para o teu Espírito Santo utilizar e quebrantar esses corações,
fazer pessoas nascerem de novo, bem aqui diante dos nossos olhos. Nós cremos nisso tudo, porque o Senhor já fez isso conosco e continuará fazendo até o fim dos séculos. Em nome do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Há um filme recente chamado Todo o Dinheiro do Mundo, inclusive concorreu ao Oscar em algumas categorias. Nesse filme, a personagem principal chama-se Gayle, e ela é a mãe de John Paul Getty III, herdeiro do império de petróleo de seu bilionário avô. Divorciada do filho de Getty, Gayle se vê mobilizada pelas circunstâncias quando o filho é sequestrado em meados dos anos 70 e o ex-sogro se recusa a pagar o resgate de 17 milhões de dólares. Quando questionado se ele pagaria o resgate ou não, o velho Getty responde: se eu tivesse que pagar 17 milhões de dólares por cada neto que fosse raptado, eu viria à falência. Você gostaria de ter um avô bilionário? Não como esse homem, não é verdade? Você gostaria de ser herdeiro de um homem rico e tão ganancioso como esse? Certamente não. E nós olhamos para essa ilustração e nós mostramos como realmente é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Nós vemos que os ensinamentos a respeito da riqueza, do amor ao dinheiro, de fato demonstram muita sabedoria em relação a essa questão. Mas apesar de não sermos herdeiros de bilionários, nós somos em Cristo Jesus herdeiros daquele que de fato é o dono do ouro e da prata. E mais do que isso, o Criador e o sustentador de todo o universo. Eu volto a perguntar: você já é filho desse Pai? Se você é, então, a mensagem aqui de Pedro para você, por meio do seu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus, de fato é uma mensagem de encorajamento, de esperança, de fortalecimento. Nós somos crentes, fracos, filhos do Pai, que precisamos constantemente dessa mensagem de esperança. E se você não é filho ainda desse Pai, se considera filho dele sem Jesus Cristo, você está redondamente enganado. E nessa noite, então, há esperança para você em ser adotado por esse Pai maravilhoso e ser co-herdeiro agora com Cristo e com todos os outros que são seus irmãos, mediante a graça e a misericórdia do Pai. Nós vemos aqui então o apóstolo Pedro, depois de sua saudação maravilhosa, já nos trazendo aspectos fantásticos da salvação, ele continua agora nessa mesma temática. Nós vemos como existe um paralelo claro entre essa porção das Escrituras, do início da Epístola de Pedro, com o início da Epístola aos Efésios. Parece que Paulo e Pedro pensavam a mesma coisa. Parece que Pedro e Paulo, apesar de terem tido aquele desentendimento quando Paulo precisa resistir a Pedro face a face, deixa isso claro e público para nós nas Escrituras Sagradas. Nós temos a impressão nítida que realmente esses homens, assim como os outros apóstolos, eles tinham uma unidade doutrinária e teológica que muitas vezes nos falta hoje em dia, infelizmente. As palavras de Paulo, certamente, um pouco mais rebuscadas ou mais aprofundadas, o próprio Pedro diz isso, que o apóstolo Paulo escrevera coisas até difíceis de se compreender, mas que eram palavra de Deus e precisavam ser tidas e recebidas dessa forma. E aqui Pedro, então, de uma forma bem mais resumida, ele traz aquelas mesmas ideias da obra trinitariana de salvação, sendo então para nós essa âncora maravilhosa de esperança.
Se é a Trindade quem nos salva, se é o Pai quem elege, se é o Espírito Santo quem santifica, e se foi o Filho que teve seu sangue aspergido sobre nós, então sem dúvida alguma, essa salvação não pode ser tirada de modo algum daqueles que são objetos do amor de Deus. Mais uma vez eu lhe pergunto, você já é filho desse Pai? Se a resposta é sim, com convicção, então saiba que essa obra trinitariana da salvação, ela continua sendo para você exatamente o que ela era e o que ela foi para os peregrinos do Antigo Testamento. É exatamente essa ideia que Pedro está trazendo aqui, desde o versículo 1. Pedro está nos mostrando que a obra trinitariana da salvação aos peregrinos do Antigo Testamento é a mesma em todos os aspectos que a dos crentes no Novo Testamento. Isso não é apenas uma correção de uma teologia quebrada que talvez ainda exista no nosso meio. Essa é a base formidável de entendermos que o mesmo Deus que começou a sua obra redentiva lá em Gênesis capítulo 3, logo após a queda do homem, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua sendo a mesma Trindade que vai salvando exatamente da mesma maneira. É claro que os crentes do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, enquanto nós podemos olhar para trás e ainda para frente também, como esse texto claramente nos diz. A temática é toda essa porque aqui Pedro mais uma vez está usando um linguajar que parecia ser apenas conhecido dos judeus convertidos da época, mas nós já vimos aqui que esses forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia não eram apenas aqueles da diáspora judaica. Eram aqueles da diáspora, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Agora, tendo Deus derrubado o muro de separação, Ele uniu judeus e gentios, salvos pela mesma misericórdia e pela mesma graça. Eu pergunto para você mais uma vez, você já é filho desse Pai? E que Pai é esse então? Ele é descrito para nós aqui mais uma vez, no versículo 3, como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3, nós não temos o início da ação de graça, ou da doxologia, ou do louvor de Pedro, com a palavra bendito por acaso. Mais uma vez, espelhando aquilo que Paulo escrevera lá em Efésios, nós temos essa semelhança no coração daqueles que eram judeus, Paulo, Pedro, os apóstolos, mas que entenderam então que o judaísmo verdadeiro, o judaísmo, a herança de Abraão, a herança de Jacó, a herança de Isaac, os patriarcas nada mais eram do que sombras e tipos do evangelho que seria consumado e completado em Jesus Cristo. Esses judeus então aqui, no caso Pedro, ele não escreve apenas a judeus, mas ele escreve a todo o povo de Deus, fazendo uso de algo que os judeus conheciam bem. Nós já estudamos aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, e nós percebemos como os apóstolos iam continuamente às sinagogas para ali oferecer o evangelho verdadeiro, para que aquelas pessoas deixassem de rejeitar o Messias que já viera e passassem então a adorar a Jesus Cristo como o verdadeiro filho de Davi, como o verdadeiro Deus encarnado, Yahvé no meio deles. Mas você sabe a história, você sabe que os principais perseguidores de Jesus Cristo foram os próprios judeus, a liderança judaica da época, e não diferentemente, os principais perseguidores dos apóstolos foram os judeus, tão zelosos, invejosos, odiavam
os apóstolos e rangiam seus dentes contra eles e contra a mensagem do Evangelho. Mas naquela época e ainda hoje, quando você entra numa sinagoga, você vai ver ali judeus sinceros, mas sem entendimento algum, dizendo: bendito seja Adonai, bendito seja El Shaddai, bendito seja El Elyon, e todos os nomes com os quais o Senhor Deus se revelou a eles na antiga aliança. Vocês sabem que para não quebrar o terceiro mandamento, eles jamais diziam: bendito seja Yahvé, porque para eles esse é um nome impronunciável. E não à toa, então, como eles não pronunciavam Yahvé e ainda não pronunciam, isso é uma prova cabal de que, infelizmente, tanto esses judeus como vários gentios do mundo ainda não conheceram o nome bendito de Yahvé, o nome bendito de Jesus Cristo, pelo qual Ele continua salvando a vida dos seus eleitos. Isso é importantíssimo, então, porque essa série de benditos e benditos é exatamente o que gera para nós aqui a nossa estrutura, para entender por que é que Pedro traz essa lista tão resumida, mas ao mesmo tempo tão profunda, da continuada salvação da Trindade sobre as nossas vidas. E o nosso primeiro ponto é exatamente esse: a bendita Trindade e a sua misericórdia. Você vê isso no versículo 3, quando o apóstolo Pedro, depois de uma saudação fantástica, ele continua falando da Trindade. Ele já falara da Trindade. Será que ele vai ser repetitivo? Será que já não chega? Nós já conhecemos a Trindade, já conhecemos essa doutrina, passemos para outra, e nunca é suficiente. Não pode ser. Porque por mais que estudemos, por mais que nos dediquemos, a Trindade maravilhosa, ela será para nós, não apenas agora, mas durante toda a eternidade, objeto de estudo e de profunda admiração. Você já parou para pensar, e mais tarde nós veremos nesse sermão, o que significa para nós estarmos na presença do Deus triuno para sempre? E nesse culto agora, que nós tentamos fazer o mais trinitariano possível, você já está na presença desse Deus maravilhoso, que é um Deus em 3 pessoas. Foi assim que você entrou aqui hoje? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o resumo da Trindade, mesmo que o Espírito Santo não seja mencionado. Aprenda isso na sua teologia. Aprenda isso na sua leitura bíblica. Todas as vezes que qualquer escrito, principalmente na Nova Aliança, nos relatar a relação do Pai e do Filho, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo sendo também uma pessoa divina, não uma mera força. É exatamente aquilo que complementa essa relação fantástica entre um Pai eterno e o seu Filho eterno. Qual é a sua relação com essa doutrina? Você acha que, como toda outra doutrina, é algo meramente especulativo? É algo que cabe a seminaristas estudarem no seminário ou fazerem suas teses a respeito, mas não tem nada a ver com a vida cristã? Não é isso que Pedro está nos mostrando aqui. Essa epístola é extremamente pastoral. Essa epístola foi escrita no momento em que Nero, o imperador romano, ele trouxe talvez uma das piores perseguições que o povo de Deus experimentou naquela época. Como é compreendido na história, ele acaba colocando fogo em toda Roma e ele acusa os cristãos de terem cometido esse incêndio.
e usa então essa justificativa para matá-los e aniquilá-los. E esses aqui que estão na dispersão nesses lugares estavam experimentando isso. Onde começar então a tratar do coração perseguido e sofredor desses homens, senão com a doutrina da Trindade? Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sempre foi Pai. A segunda pessoa da Trindade sempre foi Filho. Não é algo que começou apenas com a história na criação. Jesus Cristo não se torna Filho apenas quando Ele é concebido de forma extraordinária no ventre de sua mãe Maria, pelo Espírito Santo. Isso nos mostra então porque é que na boca de Pedro, esse judeu convertido, a palavra principal de louvor aqui é: bendito seja esse Deus, louvado seja esse Deus, glorificado seja esse Deus. Não há palavras suficientes para exaltar o nome desse Deus. Por quê? Porque esse Deus, desde toda a eternidade, já amava. Você sabe disso, que a Santíssima Trindade, ela não cria o homem porque ela dependia de alguma coisa. Os outros deuses das outras religiões, eles precisam criar para então poder se interrelacionar com a criação. Não é o caso do Deus triuno. Deus sempre amou, Deus sempre teve comunhão, Deus sempre se bastou, Deus é autossuficiente, porque sempre houve Pai, Filho e Espírito Santo numa comunhão plena de amor e algo perfeito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que esse amor se manifesta agora? Há uma humanidade caída. É por isso que o primeiro ponto chama-se a bendita Trindade e a sua misericórdia. É isso que Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Mas pensem comigo, antes de haver pecado, não havia necessidade de misericórdia. Será que Deus então não é eternamente misericordioso? Como é que nós lidamos com essa aparente contradição nos seus atributos? E aí nós vemos que não há contradição alguma, que a misericórdia, como nós a entendemos, como o português nos traz, ou como o hebraico trazia, bem traduzido para o grego na Nova Aliança, o recebe de Deus, nada mais é do que esse amor pactual de Deus para com o seu povo, e esse amor é eterno. Só que agora, com a entrada do pecado no mundo, esse amor se transfigura ou se traduz como misericórdia. Um amor que é derramado pelo Pai sobre filhos desobedientes, sobre criaturas transgressoras que não merecem em nada essa salvação, mas que mesmo assim são salvos e garantidos até o fim. Como vai a sua doxologia? Como vai o seu louvor? Como vai a sua exaltação desse Deus bendito? Deve ser não apenas como os judeus faziam, sem entendimento, dizendo vários benditos, benditos, benditos em suas orações na sinagoga, mas como Pedro está nos ensinando, tomando algo válido e aplicando-o corretamente em relação ao que Deus faz. E o nosso culto nada mais é do que uma resposta a essa salvação. O nosso amor nada mais é do que uma resposta a esse amor que com o qual Ele nos ama primeiro. O nosso louvor nada mais é do que fruto de lábios que respondem exatamente a essa salvação gloriosa. Você já conheceu o reset de Deus? Você realmente já conheceu esse amor? Uma resposta para isso
é a forma como você exerce esse amor para com outros. Você é uma pessoa misericordiosa. Você recebeu muita graça e muita misericórdia e por isso consegue oferecer de graça também muita misericórdia. Ou você é uma pessoa dura. Ou você é uma pessoa que entende que para você salvação só pode ser pela graça, mas para os outros eles têm que fazer muitas coisas para te agradar, muitas coisas para lhe satisfazer. Vejam como nessa lista de Pedro aqui é fácil nós entendermos a salvação de forma teórica e não a experimentarmos de forma prática. A Trindade é assim. A sua misericórdia é assim. E de fato, eles são benditos. Paulo continua a sua lista. E como eu falei para vocês, a estrutura aqui escolhida para nos ajudar a entender essa lista de bênçãos salvíficas, continua então numa lista onde dizemos mais uma vez, mesmo que Pedro não tenha usado a palavra, bendita regeneração. Esse é um outro ponto aqui, ainda no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa é a palavra-chave da epístola de Pedro, esperança. Mas não a esperança como nós a entendemos, ou nós a utilizamos como verbo geralmente. Eu espero que isso aconteça. Como se fosse um sonho apenas, um desejo. Não, a esperança que a epístola de Pedro e toda a palavra de Deus nos oferece é algo concreto. E nós veremos já qual é o fundamento dessa concretude. Mas por que então Pedro já falou de santificação, Pedro já falou de eleição, Pedro já falou de aspersão do sangue de Jesus Cristo, e agora ele usa uma outra palavra, regeneração, novo nascimento? Será que Pedro está aqui querendo fazer meramente uma teologia sistemática a respeito da soteriologia ou a doutrina da salvação? Não. Ele está sendo extremamente prático em relação a crentes que estavam querendo desistir, ou estavam querendo duvidar da fidelidade de Deus, que estavam sofrendo tanto que parecia que eles não eram amados por Deus. E Pedro vai dizer, bendita regeneração, bendito novo nascimento. E o que é isso? Senão o início verdadeiro, pelo menos no que diz respeito ao nosso contexto histórico da nossa salvação. Será que você realmente crê aqui nessa noite que todo homem concebido, ele é concebido em pecado, ele já nasce morto, e ele permanece morto em seus delitos e pecados, até que o Espírito Santo então venha e de fato faça-o nascer novamente? Essa história automaticamente nos lembra do encontro de Jesus com Nicodemos. Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 3. Parece que Pedro não pensava apenas como Paulo, e Paulo como Pedro, mas João também tinha o mesmo pensamento. João capítulo 3. Que bendita regeneração é essa? João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos é um mestre em Israel. Era para ele saber exatamente o que Jesus estava aqui ensinando. Não foi à toa que nós lemos em nossa liturgia Ezequiel 36, a parte final, quando fala que Deus aspergiria sobre nós água pura. Ele colocaria em nós um novo coração. Ali naquela porção das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, você já tem a doutrina do novo nascimento. Era para cada judeu saber exatamente que a circuncisão não é a parte externa do corpo, mas é a circuncisão do coração. A salvação trinitariana é a mesma em todos os aspectos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Um mestre em Israel não tinha a menor ideia do que significava nascer de novo. Eu lhe pergunto nessa noite, você sabe o que é isso? Como é que você faz para nascer de novo? E tantas perguntas que não fazem sentido, porque quando você lembra de que como ser humano, você não escolheu nascer, você não fez nada para nascer, você simplesmente veio ao mundo, como veio ao mundo hoje Israel, o filho do pastor Jefté, nasceu. Perguntemos para ele mais tarde, na sua adolescência já: Israel, você escolheu nascer no dia 11 de março de 2018? Foi naquele dia que você queria ter nascido? Não. E nós sabemos então que mais do que o nascimento natural, o nascimento espiritual, o renascimento é uma obra completamente passiva para nós. Bendita a regeneração. Bendita a regeneração, que nos leva então a anunciar para os que ainda estão mortos em delitos e pecados, como Jesus o fez: importa-vos nascer de novo. Mas como é que eu faço isso? E aí você anuncia a graça, você anuncia o Evangelho, e o Espírito Santo faz a obra dele. Isso é evangelizar. Isso é então mostrar o que significa para todo o ser humano atingido pela graça de Deus, o que é a bendita regeneração. Você já nasceu de novo. Como é que você sabe? Quais são os frutos do seu novo nascimento? Uma pessoa que nasce naturalmente, de forma natural ou normal, ela cresce, ela se desenvolve, ela vai demonstrando maturidade humana. E você já nasceu de novo mesmo? Ou conhece a regeneração meramente de forma teórica, sabe explicar e até dizer os pormenores de João capítulo 3, mas ainda não viveu o novo nascimento? Continua tendo que ser alvo da graça do Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça o Evangelho, e ao ser confrontado por esse Evangelho, confirme o seu novo nascimento. Mas se tiver a convicção de que ainda não nasceu de novo, até essa convicção já é prova que você ou nasceu de novo e já está ouvindo a graça de Deus, ou ainda precisa de um novo coração. Bendita a Trindade e sua misericórdia, bendita regeneração. E Paulo então, no final do versículo 3,
Pedro, melhor dizendo, diz: bendita ressurreição. Ele fala de como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está aqui uma pergunta cabal e uma resposta ainda mais decisiva. Como é que você sabe que você nasceu de novo? Se você crê na ressurreição verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Só aqueles que foram regenerados podem crer num absurdo como esse. Um absurdo que era para os judeus e ainda é para esses mesmos judeus uma pedra de tropeço. E o é também para os gentios desse mundo, daquela época e da nossa época. Porque judeus e gentios só podem conhecer a verdadeira ressurreição de Jesus Cristo mediante a sua regeneração, que é dada pela obra da Trindade Santíssima, por causa da sua misericórdia eterna, no seu amor eterno. Você acredita na verdadeira, na literal ressurreição de Jesus Cristo? Vocês sabem por que eu estou fazendo essa pergunta tão óbvia? Porque tem pessoas hoje que dizem que você não precisa acreditar na ressurreição física, real de Jesus Cristo para ser um crente. Você tem pessoas ensinando isso de púlpitos, você tem pessoas engolindo isso nos bancos, dentro de igrejas presbiterianas. Eu não estou falando de outras igrejas. Pessoas que batem no peito e dizem que a ressurreição de Jesus Cristo foi apenas metafórica. Realmente a ressurreição de Jesus Cristo é o ideal que motivou os apóstolos a fazerem o que fizeram, que continua motivando a igreja a fazer o que faz, construindo igrejas em Timon, para que o mito da ressurreição continue sendo falado e as pessoas continuem motivadas a fazer parte da igreja. Se a ressurreição é um mito, Paulo já ensinou isso em 1 Coríntios: nós somos os mais infelizes dos homens. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia. E é exatamente por isso e outras coisas que estamos aqui nessa noite. E percebam então como Pedro está usando isso exatamente como a base histórica da salvação. Se Jesus não ressuscitou, a regeneração não faz sentido. Se Jesus não ressuscitou, a doutrina da Trindade é realmente uma monstruosidade. Se Jesus não ressuscitou, a misericórdia do Senhor, o seu amor pactual pouco importam. A vida cristã nada mais é do que uma vida cheia de moralismo, de boas ações e de aceitação de todas as pessoas como elas realmente são. Eu insisto, tem pessoas hoje no nosso Brasil e no mundo inteiro que afirmam categoricamente que mesmo não crendo na ressurreição literal de Jesus Cristo, elas se consideram crentes. Eu digo para você hoje, sem medo de errar, é impossível que você seja um crente verdadeiro sem crer nessa doutrina. Há várias doutrinas, bem secundárias, terciárias, quaternárias, quando comparadas à doutrina da Trindade, à doutrina da ressurreição. Você pode ser um crente verdadeiro, pensando e tendo tantos erros teológicos, sem dúvida alguma. A salvação é pela graça e não pela sua precisão teológica. Mas não creia na ressurreição de Jesus Cristo. Isso é uma prova cabal de que você ainda não nasceu de novo.
não consegue ler as Escrituras Sagradas e entender ali como isso era para Paulo, era para Pedro, era para João, era para todos os crentes daquela época, a esperança que eles tinham. Se nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos, porque Ele ressuscitou. Não é apenas a morte maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário que concede para nós a salvação, mas a sua ressurreição, a sua ascensão, toda a sua obra nos faz dizer, como Pedro aqui, bendita a ressurreição. Paulo vai falar lá naquele mesmo lugar que eu mencionei em 1 Coríntios, que testemunhas viram o túmulo vazio. E o próprio relato histórico vai dizer que as autoridades da época mandaram os guardas mentirem, dizendo que os apóstolos haviam roubado o corpo. Em que você acredita? Na bendita ressurreição ou na maldita mentira que continua fazendo judeus e gentios tropeçarem e não alcançarem assim a salvação? Olha como isso é crucial. Nós não estamos aqui falando meramente de uma boa teologia ou uma má teologia, nós estamos falando de consequências eternas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Você já é filho desse Pai? Ou você prefere ainda ser herdeiro de um bilionário que ama tanto o seu dinheiro que não é capaz de pagar o resgate por você? É uma tentação real, meus irmãos. Não finjamos que não é. Diariamente nós somos tentados a preferir as coisas desse mundo, a preferir o dinheiro desse mundo, a preferir as coisas perecíveis do que uma herança imarcessível, incorruptível, sem mácula. Onde é que está o seu tesouro? Onde é que está o seu coração? Jesus ensina isso claramente. O problema é que nós nessa noite podemos dizer e até devemos confessar: eu já nasci de novo, pastor, eu tenho certeza, a ressurreição é a única esperança, mas eu ainda prefiro a herança daquilo que a traça corrói. A minha vida é guiada por isso. A minha vida é guiada pelo vil metal. A minha vida ainda é baseada no materialismo que não consegue ir embora, que teima em me fazer cair todos os dias. Aqui nós vemos então a bendita herança celestial. E eu trago para vocês uma visão mitológica grega do que significa isso. Os Campos Elíseos, já ouviu falar? É o nome que se dá ao paraíso na mitologia grega. Um lugar do mundo dos mortos, governado por Hades, oposto ao Tártaro, lugar de eterno tormento e sofrimento. Nos Campos Elíseos, os homens virtuosos repousam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia, descrição semelhante ao céu dos cristãos e muçulmanos. Esse é o comentário desse autor. Neste lugar só entram as almas dos heróis, santos, sacerdotes, poetas e deuses. As pessoas que residiam nos Campos Elíseos tinham a oportunidade de regressar ao mundo dos vivos, coisa que só alguns conseguiram. Aqui nós vemos então como relato. Por um instante parece nos enganar, mas ele finalmente mostra quão mitológico ele é, quão falso ele
E aí nós nos perguntamos, quem foi que imitou quem? Será que essa mentalidade de Pedro, que ele chama de herança incorruptível, não era uma descrição da teoria de Platão influenciando a sua vida? Assim como, teoricamente, a filosofia platônica vai influenciar os pais da igreja e continua nos influenciando hoje. E nós pensamos que, na verdade, o que importa é a efemeridade do céu, e o que nós temos aqui não tem valor algum, nem o nosso corpo, nem nada mais. Meus irmãos, o que nós lemos em Pedro não é mitologia. O que nós lemos em Pedro é uma revelação sem erro algum, com toda a autoridade e suficiente para crermos que sim, em comparação com o que nós temos aqui, do bom e do melhor, bênção de Deus, do Pai das luzes vem tudo o que é bom. Isso tudo é incomparavelmente menor e mais insignificante do que essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós. Você já é filho desse Pai? Você crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Você já foi regenerado? A sua boca está cheia de louvor e de adoração à Santíssima Trindade e à sua misericórdia. Essas são as marcas daqueles que não só podem, como devem esperar essa herança que ninguém pode tirar de você. Como preferir uma herança bilionária a isso tudo? Como preferir qualquer outra coisa que eventualmente venha nos afastar desse amor maravilhoso que Deus tem por nós desde toda a eternidade? Talvez você não conheça a mitologia grega e os campos elíseos, mas você provavelmente já ouviu falar de um filme chamado Elysium. Não à toa o nome é exatamente esse. O personagem principal é o ator Matt Damon, quem interpreta. E nesse filme, então, nós temos um olhar para o futuro. Em 2154, a alguns anos de nós, uma pequena parte da população humana vive em Elysium, uma enorme estação espacial que cria um habitat artificial disponível apenas para os mais ricos, e onde qualquer doença ou ferimento são rapidamente curados em máquinas médicas. Ou seja, Elysium era o próprio paraíso, para poucos e bem remunerados. Máquinas que curam imediatamente o câncer, a deficiência, qualquer doença. Não é isso que nós queremos. Nós não gostaríamos de dizer bendita tecnologia, bendita máquina médica, bendito Elysium, que nos dá essa esperança que nós tanto buscamos. Elysium é contrastado então com a verdadeira terra, onde o restante da humanidade habita. Uma terra pós-apocalíptica, superpopulosa, completamente empobrecida. E não à toa, esses homens estão constantemente olhando para o céu, e lá da terra eles podem ver Elysium e ficam sonhando com aquilo. Alguns tentam escapar em naves espaciais clandestinas para chegar até lá, para curar seu filhinho, para curar sua doença, para ter esperança. Isso é uma ficção tão irreal quanto a mitologia grega. E eu pergunto a você nessa noite: como é que você conhece o céu? Quais são as imagens? Quais são os fatos?
Quais são as informações que preenchem a sua mente e principalmente aquecem o seu coração em relação àquilo que nós chamamos de céu? Com aquilo que aqui Pedro descreve mais uma vez como uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. É porque tudo isso é obra do Senhor Deus. É porque tudo isso é fruto da sua graça. É porque tudo isso nos leva agora ao versículo 5. E aqui nós terminamos dizendo não apenas bendita a Trindade, a sua misericórdia, bendita a regeneração, bendita a ressurreição, bendita essa herança celestial e bendita também perseverança. Olha aí o começo do versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Talvez você seja um bom calvinista e conheça a perseverança dos santos como o quinto ponto do calvinismo. Você está correto. Você entende a lógica de todos os pontos. Você sabe que se você negar um dos pontos, você nega todos os outros. Talvez quando você aprendeu a respeito dessas chamadas doutrinas da graça da salvação, um mundo novo se abriu para você. Você passou a ser um novo crente. Você achava que na verdade nem convertido era. Você passou a ser uma pessoa chata. Começou a apontar o dedo para os outros que não acreditam nessas doutrinas. Você lia livro após livro para ganhar todos os debates que você podia a respeito do calvinismo e da salvação pela graça. Mas lá no seu quarto, quando ninguém estava olhando, você ainda tinha dúvidas da sua salvação. Você tinha tanta teoria na sua mente, mas o seu coração ainda não tinha tanta certeza assim da sua própria salvação. Isso acontece nas melhores famílias, isso acontece no coração dos melhores crentes, dos mais calvinistas. E é por isso então que nós olhamos para esse versículo e nós nos lembramos que sim, o nome pode até ser perseverança dos santos, mas esse não é o melhor nome. O melhor nome é perseverança de Deus. É Ele quem nos faz perseverar. É Ele quem nos toma pela mão e nos leva a essa herança incorruptível, celestial, que Ele mesmo reserva para nós. Não é a teologia reformada que nos salva. Não é calvinismo algum que nos salva. É essa graça bendita, sem dúvida alguma, refletida nessas teologias. Essa graça bendita que nos salva e nos garante. Não há mensagem mais pastoral do que essa, no momento em que parece que não dá mais para continuar. Quando nós olhamos para a vida, por exemplo, do pastor substituto de Spurgeon, lá no Tabernáculo Metropolitano em Londres. Imaginem, um pastor que substituiu o grande Spurgeon. Ele também era um grande pregador. Um homem que amava suas ovelhas, mas um homem que soube o que era sofrer, um homem que soube o que era sentir dor. Esse homem, com seus 6 filhos, ele vê sua esposa falecendo, mas ele persevera, ele continua. A graça do Senhor o faz continuar, para que ele então seja mais uma vez abençoado e contraia novas núpcias, uma nova noiva, uma nova esposa. E ele é abençoado com um sétimo filho, uma filhinha agora, que morre juntamente com a mãe no parto. E esse homem se desespera. Mas ele é pastor, ele passa por isso. Esse homem sente na profundeza da sua alma o que significa essa providência
esperança do Senhor, que o tratava e que nos trata também. Como perseverar mediante situações tão terríveis? Talvez a história desse homem seja fichinha perto do seu sofrimento, mas a esperança dele deve ser a mesma que a sua. É a perseverança da graça de um Senhor que nos diz que mesmo na morte do cônjuge, na morte do filho, na doença ou em qualquer providência como essa, Deus diz: eu te amo desde toda a eternidade, eu te escolhi, eu te fiz nascer de novo, eu fiz você crer na ressurreição do meu filho, eu tenho reservado para você uma herança incorruptível. Você vai continuar andando ou você vai ficar choramingando pelos cantos? Você vai continuar perseverando ou vai me odiar pelo resto da sua vida, achando que eu não sou um Deus bom? Isso é perseverança dos santos. Não é uma mera doutrina, um mero ponto do calvinismo. É o que a nossa confissão de fé ensina no capítulo 17, seção 1. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Pare de pensar que você pode perder a salvação. Se você realmente acredita na ressurreição, é impossível que Deus lhe perca. Se Ele lhe regenerou, a sua herança está garantida. Experimente já agora a sua herança, que é completada sim, lá na consumação de todas as coisas. Esse é o nosso último ponto. A bendita perseverança nos leva então ao que eu chamo de bendita glorificação, o que Pedro chama no final do versículo 5, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como assim? É salvação passada, é salvação presente, é salvação futura. É salvação o tempo todo. É salvação plena e completa, que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. E vocês se lembram daquela imagem do filme Elysium, daquela máquina fantástica, bendita máquina? Era só entrar que o câncer ia embora, era só entrar que a fratura não existia mais, era só entrar que você era rejuvenescido. Quem não quer uma máquina assim? Jamais haverá máquina assim. Pois isso, nessa vida, é fruto apenas de mitologia ou de ficção. Mas tão real quanto a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa situação final naquilo que nós chamamos de glorificação. Nós perseveramos até o fim, e mesmo morrendo agora, e o nosso corpo se decompondo na terra, ou sendo resgatados vivos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, naquele dia maravilhoso, nós ressuscitaremos. O nosso corpo e a nossa alma serão reunidos novamente. E ali sim, para toda a eternidade, com a Trindade, dizendo o tempo todo: bendito, 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 nós reinaremos sem dor, sem doença, sem morte, e o principal, sem pecado. É isso que Pedro estava escrevendo para aqueles peregrinos que sofriam tanto, porque muitas vezes a teologia não faz sentido
com a nossa vida, com a nossa prática. Paulo escreve em Romanos que nós já fomos glorificados. É tamanha a certeza de que isso vai acontecer, que ele pode escrever nesse tempo verbal, sem qualquer mentira. Meus irmãos, a pergunta inicial é se você gostaria de ter um avô bilionário. Nós olhamos para tudo isso e nós dizemos claramente não. Nós não precisamos dessas coisas. O que nós precisamos claramente é termos um pai, que é descrito aqui como o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a adoção que nós precisamos, porque um avô milionário, dono de uma fortuna, resultado de petróleo, ele é capaz de não pagar míseros 17 milhões pelo seu neto. Mas o Pai Celestial, ele é capaz de dar em resgate por você e por mim o seu próprio filho, o seu filho unigênito. É por isso que Pedro vai dizer que é mais do que ouro e prata. É a própria pessoa bendita de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, garantindo para nós todos esses passos aqui que nós chamamos de benditos. Bendita Trindade e sua misericórdia, bendita regeneração, bendita ressurreição, bendita herança celestial, bendita perseverança, bendita glorificação. Se você pode dizer bendito a tudo isso, glória a Deus, continue perseverando. Mas se você ainda não consegue, se arrependa hoje e em Cristo Jesus garanta uma herança que ninguém pode tirar de você. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela vida de Pedro, porque ele pastoralmente consegue ensinar aquele povo daquela época e a nós hoje, pelo poder do Espírito Santo, que nós precisamos para continuar caminhando, para colocar a nossa mente, os nossos corações nos lugares corretos, continuar destruindo os nossos ídolos e adorando ao Senhor e dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por essa palavra que nos sustenta e que nos anima, e que o Senhor possa de fato fazer com que essa herança chegue logo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.